Bom dia, muita paz para todos que aqui nos assistem virtualmente ou presencialmente aqui no auditório da Cabaninha. Como de praxe, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, vamos procurar relevar os nossos pensamentos ao alto, buscando um contato mais próximo com a espiritualidade superior, para, acima de tudo, agradecer o mais esse ensejo de aqui estarmos, buscando meditar sobre os ensinamentos espíritas, cristãos, de forma a aplicá-los no dia a dia das nossas vidas e assim lograrmos melhor desempenho, alcançar melhores resultados nos compromissos que assumimos para essa etapa reencarnatória. Que possam os bons espíritos, os guias espirituais dessa casa, os nossos guias espirituais, estar conosco, auxiliando-nos a bem absorver os ensinamentos e as energias que fluem do alto. Que assim seja. O assunto proposto para hoje pela casa é a força do exemplo na educação dos filhos. Vejamos o que podemos anotar a esse respeito. Algo que nos vem naturalmente ao pensamento e que fala de perto ao senso comum é essa afirmativa, que as nossas atitudes têm muito mais valor do que a nossa fala. Todos havemos de concordar com isso, embora nem sempre hajamos de maneira compatível com essa ideia, mas sabemos que é assim, né? Não adianta falarmos, propagarmos, pregarmos até, se nós absolutamente não fazemos aquilo que dizemos, né? Isso, mais cedo ou mais tarde, se revela e nós corremos o risco de ser rotulados de hipócritas, né? Nós, muito frequentemente, acusamos, por exemplo, os políticos de fazerem isso, né? Porque os políticos falam muita coisa, principalmente em época de eleições, afirmam que são isso ou que são aquilo, que farão isso ou que farão aquilo, e depois, uma vez eleitos, na realidade do exercício dos seus mandatos, não costumam agir conforme aquilo que disseram ou aquilo que prometeram. Não é verdade? No entanto, nós certamente, muitas vezes, agimos da mesma forma, né? Principalmente com relação àqueles que estão mais próximos de nós, como é o caso dos filhos, das crianças, sejam eles naturais ou não. E, embora também saibamos disso, frequentemente nos esquecemos de que as crianças estão sempre atentas àquilo que nós fazemos, né? A gente se distrai na presença das crianças, diz coisas eventualmente, faz coisas imaginando que eles não estão percebendo, principalmente quando são pequenos ainda, né? E esquecendo-nos, né, da capacidade que eles têm de observar e muitas vezes compreender aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo, né? Portanto, não devemos jamais subestimar a capacidade das crianças de observar e de reter aquilo
que eles percebem no nosso comportamento e na nossa fala. Também não podemos nos esquecer que uma criança não vai entender, vai ficar confusa se nós dizemos uma coisa e mostramos outra, fazemos outra. No decorrer da vida, no decorrer da existência, das experiências, das lutas, das decepções a que somos submetidos, inelutavelmente, né? Nós nos acostumamos, podemos dizer assim, com isso, né? E, de certa maneira, tendemos a ignorar esse tipo de comportamento. Vejamos o que a psicóloga Carol Lopes tem a nos dizer a esse respeito. Você sabia que para as crianças, as nossas atitudes, as nossas ações têm mais valor do que a nossa fala? A criança, inicialmente, é um ser principalmente visual. Eles reproduzem o que estão vendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com as nossas ações, para a gente não passar uma mensagem dupla. Eles estão sempre atentos a gente. Você, de repente, já ficou surpresa pegando seu filho, imitando uma ação sua, imitando um gesto seu? Você nem sabia que ele fazia desse jeito? Pois é, ele está sempre te observando. A nossa consistência, a nossa persistência nas ações é o que orienta os nossos filhos, é o que dá segurança, é o que dá exemplo. E para isso, eu tenho 2 dicas para te dar hoje. Primeiro, cuidado para não ter na sua casa 2 pesos e 2 medidas. Para não ter regras diferentes dentro de casa. Se você fala para a sua criança que ela precisa comer legumes e verduras todo dia, você não pode se alimentar só de bife e batata frita. Se a regra da casa é doce só no final de semana, não dá para você achar aquilo na cozinha rapidinho escondido, pegar uma colherada do sorvete. Tá tudo bem que a criança não vai ver. Eles percebem tudo. A questão da tela, de uso de celular, televisão. Você bota uma lei ótima na sua casa, um combinado ótimo na sua casa, de ter um horário, de ter um limite para a criança ficar exposta à tela. Mas você passa o dia todo com seu celular na mão, às vezes até trabalhando, vendo e-mail, mas com o celular na mão. A criança percebe isso e ela não consegue entender. Ela não consegue entender você falar uma coisa, mas mostrar para ela outra. Isso é muito confuso. Outra dica importante que a gente pode parar para pensar é sobre as promessas. Sempre que você for prometer alguma coisa para uma criança, para um pouquinho e pensa: estou apto a prometer isso? Será que eu quero cumprir essa promessa? Será que eu posso cumprir? Se alguma das respostas for não, não faça a promessa. Dê outro jeito de resolver a situação, pense uma outra alternativa, mas não faça a promessa. Quando a gente promete alguma coisa para a criança, ela espera realmente que a gente cumpra. As crianças têm uma ótima memória. Elas vão lembrar sempre que você prometeu e não cumpriu. E não cumprir é quebrar a confiança, o que é frágil para a criança. E você está mostrando para ela, ensinando para ela, que ela também pode não cumprir um combinado, que ela faça com você, com um amiguinho, na escola. É claro que em algum momento da vida, mais tarde, o seu filho vai se frustrar, vai fazer combinados que não vão ser cumpridos, mas que isso não aconteça dentro de casa. Que dentro de casa a família seja o exemplo, que a família mostre que o que a gente combina, a gente cumpre. Que a nossa fala e a nossa ação têm um valor, têm um peso, né? As crianças, elas tendem a copiar as atitudes dos adultos que elas mais amam, das pessoas que elas mais amam. Vamos ficar atento? Temos esponjinhas em casa. Vamos ser exemplo? Criar crianças parece óbvio. Falar de infância, falar de afeto, parece óbvio, mas não é. A gente tem muito a compartilhar e muito a dividir. Se inscreva no canal. Pontos importantes, não é verdade, a considerar. Um outro ponto também que é bom lembrar é a questão do uso do não.
nós, pais, responsáveis, enfim, trazemos uma tendência muito comum, muito forte, de dizer não para qualquer coisa. Se um filho ou uma criança pede alguma coisa, comumente a primeira resposta que vem é o não, sem raciocinarmos bem, sem fazermos as considerações devidas, né, até do porquê da negativa. E isso acaba muitas vezes desgastando a nossa própria autoridade. Então, uma coisa recomendável é saber economizar no uso do não. Porque se nada pode, é quase que a mesma coisa de dizer que tudo pode, né? A criança não vai, ou mesmo o jovem, o adolescente, né, não vai ter respeito, ter consideração, levar em conta esse não. É mais prudente, é mais recomendável que a gente deixe o não para quando ele é realmente imprescindível, né? Para aquelas coisas sobre as quais não pode haver dúvida, não pode haver questionamento. Elas são indesejáveis, elas trazem consequências ruins, portanto, não há que contemporizar, é não mesmo. Então, é altamente recomendável, né, que nós saibamos, se é que podemos dizer assim, economizar, guardá-lo para quando ele realmente é necessário. Algo que não pode ser feito, algo que é inaceitável que seja feito, algo que vai violar leis ou regras muito estabelecidas do convívio social e que, portanto, com as quais não pode haver contemporização. E aí, provavelmente, muito mais provavelmente, quando dissermos não, a criança, o jovem, vai saber que realmente trata-se de algo sério, que ele precisa respeitar. Né? Também não é bom que, como vimos a psicóloga dizendo, né, não subestimemos a inteligência das crianças e a sua capacidade de observação e de absorção das informações. Né? Quantas vezes as crianças nos surpreendem, né, ao manifestar a sua opinião ou a emitir certos conceitos que nós imaginávamos que eles não eram capazes de compreender. Tem uma historinha de um menino muito pequeno, tenra idade ainda, e que tinha um irmão bem mais velho que ele. E ele, diferentemente da maioria das crianças da sua idade, até de outras idades, ele não gostava de chocolate. E o irmão, querendo implicar com ele, como é de praxe que os irmãos costumam fazer, né, disse para ele que ele não devia recusar quando alguém oferecesse chocolate para ele, que isso não era educado, que isso era feio. O pequenininho pensou bem e falou: não, mas se alguém me oferecer, eu recuso e digo que sou diabético. E o irmão ficou olhando para ele assim, né? Agora você imagina, de onde uma criança pequenininha, ter idade, tirou isso, né? Ele está atento, ele está observando, né? A gente imagina que uma criança pequena não vai ser capaz de fazer essa correlação entre a doença, a guloseima, o chocolate, né? E ele tirou uma saída de deixar as pessoas boquiabertas. Então, não subestimemos a capacidade de observação e de absorção das informações que as crianças têm. Né? Vamos ver o que o Mário Sérgio Cortella, todos conhecem o Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, educador, escritor,
nos diz a respeito dessa importância do exemplo na formação dos filhos. Aliás, fazendo um parênteses, né, o Cortella, assim como alguns dos seus pares muito conhecidos, como é o caso do Leandro Carnal, do Luiz Felipe Pondé, do Clóvis de Barros Filho, que nos últimos anos acabaram se tornando verdadeiras celebridades da televisão, da internet, do YouTube, etc., né? Eles têm feito esse trabalho de trazer de uma maneira mais informal, mais popular, se é que podemos dizer assim, né? Informações que muitas vezes eram restritas a certas obras específicas, ao ambiente acadêmico, né, na pedagogia, etc., e que hoje eles estão num linguajar mais comum, didático, trazendo, né, para um número, através dessas mídias todas, um número muito maior, muito grande de pessoas, o que é, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito meritório. Cortella nos diz que para uma criança viver bem, isso também não é novidade, devemos de convir, né? Que, entre outras coisas, uma criança, para viver bem, precisa de limites, né? Limites. E isso tem tudo a ver com os valores que os pais ou os responsáveis transmitem na criação delas, né? Que a conduta dos filhos depende dos exemplos que elas vão receber dos adultos. E que, principalmente para os pequenos, para os menorzinhos, não é eficaz explicar conceitos teóricos, ética, etc., né? Mas é fundamental praticar valores relativos à convivência, ao respeito ao próximo, a capacidade de partilhar, né? Tendo, portanto, o egoísmo, e de falar a verdade. Ele explica que a ética não é uma questão simplesmente de estabelecer um código definindo o que é adequado e o que não é, mas é sim uma reflexão a respeito do porquê você faz aquilo que faz, né? E ali a gente não vai se lembrar, né, de que as crianças, de uma determinada idade, trazem naturalmente o comportamento de questionar. É o famoso porquê, né? E nós precisamos estar preparados para explicar para eles porquê, né? Pensando se o que fazemos é bom para nós, se é bom para os outros, ou se é bom para nós e é ruim, é prejudicial aos outros, né? Diz o Cortella, é preciso formar pessoas na vida que entendam que ser decente não traz todas as vantagens, que muitas vezes quem não é decente obtém, né, essas vantagens de maneira imediata, mas que tem muitas outras coisas que persistem no tempo e que o indecente não conquista essas coisas que persistem no tempo, né? Ainda nos diz o Cortella que muitas vezes os pais atuais não estão passando para as crianças a noção da necessidade dos filhos. E isso é prejudicial para a formação deles, né? É preciso que uma criança seja formada valorizando a ideia dos filhos, né? Se ela não for formada dessa maneira, corremos o risco dela crescer achando que as coisas acontecem por mágica. E que não é preciso, como se diz popularmente, correr atrás, né? Então, é aquela famosa história, não existe almoço grátis, é preciso suar a camisa, ou seja, é preciso trabalhar, é preciso se esforçar para obter realizações produtivas, para conquistar as coisas. Seja, não é, no aspecto material, de bens, de conforto, seja no aspecto emocional,
progresso espiritual, progresso moral, também requer esforço, né? Nós não crescemos, não evoluímos, não progredimos por mágica. Isso é fundamental que seja transmitido para os nossos filhos, né? E, evidentemente, a importância do bom exemplo, né? Nos diz também o Cortella. Todo mundo já ouviu a frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Só que isso, em termos de educação, não funciona, né? Não adianta um pai dizer para o filho: mentir é feio, você não deve falar mentira, né? E aí toca o telefone, o filho atende, ele pede para o filho dizer que ele não está. O que essa criança vai pensar, né? A criança escuta do pai, escuta da mãe. Não desperdice, né, as coisas. Use com inteligência, use com moderação. Mas ela vê os pais desperdiçando a comida, ou deixando o chuveiro ligado durante muito tempo, né? Antigamente, os mais experientes vão se lembrar das mães gritando quando a gente entrava no chuveiro elétrico, dizendo: desliga esse chuveiro, tá pensando que eu sou sócia da Light? E a gente falava: ai meu Deus do céu, minha mãe não sai do meu pé. Agora, imagina se a gente visse a mãe gastando o dobro do tempo no chuveiro do que aquele que a gente gastava, e ela reclamava dizendo que não era sócia da Light. Não ia funcionar, não vai funcionar nunca, né? O Cortella costuma dizer também, que a criança pequena, ela não tem uma ideia certa do que é justo ou injusto, mas certamente ela imita os modos de conduta dos pais. Nós vimos que a psicóloga falou isso lá no vídeo também, né? E ele deixa uma afirmativa muito importante, muito impactante, que vale a pena a gente gravar. Ele nos diz: o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que vamos deixar para esse mundo. Vamos meditar nessa afirmativa. Um outro ponto também, que é muito importante, é meditarmos na questão do papel da escola. A escola tem uma presença fundamental, importantíssima na vida de uma criança, né? Imagine quantos anos uma criança passa na escola, mesmo antes da universidade. 11, 12, 13 anos, 14 anos, né? Agora, é importante lembrar que a família precisa ser parceira da escola e vice-versa, né? A família é apoiada pela escola na educação dos filhos, claro. Só que muita gente confunde educação com escolarização. E a escolarização é apenas um pedaço, uma parte da educação, né? Então, não podemos nos esquecer que não há uma parte da formação que seja exclusiva dos pais sem o apoio da escola. Assim como não há uma obrigação que seja somente da escola. Esse papel é compartilhado. E lembrando sempre que o papel dos pais, da família, do círculo mais restrito da criança, ele é o mais importante. É ainda mais importante que a escola, né? Portanto, não é aconselhável, não é recomendável, não é produtivo, não trará bons resultados nós imaginarmos que podemos transferir para a escola as responsabilidades ou a responsabilidade completa pela educação dos nossos filhos. Trazendo para o nosso lado espírita da questão, né? Se somos espíritas e acreditamos nesses conceitos que estão colocados aí, é muito importante e poderá trazer resultados muito positivos se os compreendemos,
os aceitamos e procuramos transmiti-los para os nossos filhos de uma maneira natural, de tal forma que eles cresçam, que eles progridam na vida, trazendo esses conceitos como realidades inalienáveis, né? Como algo natural, compreendendo que somos espíritos e que somos espíritos imortais. Né? Isso, portanto, uma vez que esse conceito é assimilado, né? Ele é absorvido como uma realidade, fica muito mais fácil enfrentar certas dificuldades da vida. Principalmente as grandes dificuldades, né? Como a morte, como a perda de entes queridos. O conceito da existência do mundo espiritual, que a vida não se restringe, não se limita à vida no mundo material, que ela prossegue sempre, que existe a reencarnação, que nós somos aquele espírito imortal, reencarnados momentaneamente aqui, nesse planeta, nesse lugar em que nos encontramos, como parte de um processo evolutivo. Que existe sim a mediunidade, e que é uma maneira de que nós dispomos, nos dias atuais ainda, de comunicarmos-nos com o espírito e com o mundo espiritual. Que a lei de causa e efeito é uma lei da natureza, é uma lei natural. Portanto, incutir na consciência infantil, jovem, que tudo que nós fazemos produzirá algum resultado, neutro, positivo ou negativo. Né? E que tudo que estamos sofrendo tem uma causa no passado recente ou no passado mais remoto. Fazer com que eles percebam a existência da lei de evolução, a crença no progresso, uma lei inelutável também, a que todos estão submetidos. Né? Porque muitas vezes os problemas, as dificuldades, as confusões do mundo, da sociedade, fazem as criaturas, quem sabe eventualmente nós mesmos, né, a descrermos do progresso, e passarmos a imaginar que a humanidade é assim mesmo, não muda e não progride. Então é muito importante que esse conceito da lei de evolução, como lei natural, seja incutido. Assim como o entendimento da pluralidade dos mundos habitados. Para uma criança dos dias atuais, isso é até muito mais fácil de ser compreendido, de ser aceito. Né? A própria ciência, hoje em sã consciência, dada a noção, o entendimento, ainda que pálido, que nós já temos do universo, percebe que é impossível que a vida, né, se restrinja ao nosso planeta Terra, que é, a rigor, um ponto insignificante no universo inteiro. Né? Então, inclusive pelos livros, pelas mídias, pelos filmes, pelas séries, é muito mais fácil aceitar, compreender isso, e inclusive mostrando para que tenhamos criemos nos nossos filhos, naqueles que procuramos educar, uma percepção, né, da mesquinhez, da pequenez das nossas preocupações, das nossas ocupações, das nossas prioridades, né? E também diminuindo até a questão do orgulho, de acharmos que somos criaturas privilegiadas, que somos melhores que os outros, diante de uma infinidade do universo e, consequentemente, da humanidade universal. Né? Então, o conceito espírita, que está exarado lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo,
pelo Espírito de verdade, quando ele recomenda: espíritas, amai-vos e instruí-vos, mostrando que o importante que isso transmitir para os nossos filhos será de extrema relevância, né? Que o amor, a empatia, a fraternidade, a solidariedade são conceitos permanentes, imutáveis, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as inteligências, de todos os povos, né? Procurando afastar o orgulho e o egoísmo, que, como os espíritos nos dizem sempre, são as chagas da humanidade, né? Mostrando que não importa a religião, não importa a crença, não importa a que partido ou a que ideologia eu me filio, mas sim como eu procedo, como eu ajo. Eu amo, eu sou empático, eu sou solidário. Quem eu sou, efetivamente, é a única coisa que importa. Tanto que Allan Kardec coloca no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ele jamais disse fora da crença, fora da religião, fora da sua filiação, não há salvação, absolutamente. Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos. Então, é muito importante que nós procuremos passar desde cedo para os nossos filhos, né, a necessidade da instrução. Não só aquela que eles vão lograr obter na escola, né, mas aquela dos livros, das leituras, dos bons filmes, da observação da natureza, né? Algo que é insubstituível, né? Então, a leitura. E se nós damos o exemplo dentro de casa, a partir da nossa própria casa, de lermos, de disponibilizarmos, na medida do possível, para os nossos filhos, né, os bons livros, incentivando-os desde cedo a cultivar esse hábito tão proveitoso, tão útil, né, nós estaremos contribuindo e muito, dando bom exemplo e abrindo para eles uma porta, um caminho muito amplo de progresso, como espíritos imortais que são. E lembrando, dentro do conceito espírita cristão, algo voltando àquele ponto do não, né? Que nós devemos economizar o não, e nós devemos exemplificar e procurar explicar os porquês para as crianças, para os jovens. Esse trecho da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, é de uma profundidade enorme e deveria e poderia ser repetido incessantemente ao longo das nossas existências e, quem sabe, até fixado na parede em forma de cartaz, na tela do celular, do computador, né? Quando Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não adianta dizer para as crianças, para os jovens, nem para nós mesmos, né? Ah, isso não pode, isso é proibido, porque está no livro sagrado, está na Bíblia, ou porque é a vontade de Deus. Não nos esqueçamos nunca do conceito que a própria doutrina espírita nos traz de maneira muito clara e objetiva, que é o conceito do livre-arbítrio. Nós somos espíritos em progresso, né? E gozamos cada vez mais, na medida em que progredimos,
do livre-arbítrio. Então, nada é proibido. Não existe proibição. Tudo me é lícito, portanto, já dizia Paulo de Tarso 2000 anos atrás. Mas a compreensão, o entendimento, a observação, a percepção, o exemplo vão nos apontar que nem tudo me convém. E se algo não me convém, se eu percebo, concluo que algo não me convém, eu não vou fazer, eu não vou adotar, né? Eu não vou reproduzir. Muito obrigado pela atenção, muita paz. E, como sempre, ao encerrarmos os nossos trabalhos, vamos novamente elevar os nossos pensamentos em prece para agradecer a Deus, agradecer aos bons espíritos, agradecer aos trabalhadores dessa casa por todo o empenho, por toda a assistência que nos é oferecida. Rogando a eles, rogando por eles, paz, harmonia, saúde, e que possamos retornar aos nossos lares, trazendo igualmente nos corações paz e esperanças renovadas. Que assim seja.